Então, pessoal, continuando aqui na nossa aula 4, nós vamos agora ver algumas características básicas, principalmente de funcionamento dos planos, né, de uso do Bubble, e também a criação da nossa conta, para nós conhecermos um pouco mais a plataforma e dar início ao nosso exemplo básico do desenvolvimento da aplicação financeira que eu vou apresentar na próxima aula. Então vamos lá. Aqui na tela principal do site da Bubble, né, bubble.io é o link, nós vamos vir aqui na parte de pricing, só para a gente entender como funciona a questão dos planos. Bom, como eu mencionei nas nossas aulas anteriores, toda plataforma ela vai ter uma forma para você começar a construir de forma gratuita, para você aprender a utilizar, ver quais são os recursos, né? Algumas limitam recursos, outras oferecem um recurso, todos os recursos para você utilizar. O que acontece? Né? Tem sempre uma limitação. Né? Essa limitação se resume ao que? É você primeiro desenvolver, testar, né? Se familiarizar com a plataforma. Aí se você quiser lançar algo mais profissional, o que você vai fazer? Você vai ter que contratar um plano. A Bubble vai oferecer diversos planos para vocês, né? Daqueles desde o projeto mais simples, né? Estou começando agora, que é o Starter, até aqueles mais complexos. E é lógico que isso vai adicionando mais características, né, mais escalabilidade ao projeto, conforme eu vou evoluindo aqui nessa escala. E o preço também, obviamente, ele vai aumentando de acordo com a complexidade do seu sistema. Ele tem tanto planos para web, né, desenvolvimento de aplicações web, quanto aplicações mobile. Então, aqui ele coloca para, né, os dois tipos, web e mobile, mas eu posso filtrar só para web ou só para mobile, a depender ali do meu interesse. Aqui vocês podem visualizar cada uma das características dos planos. Então, por exemplo, aqui no plano Free, nós temos uma versão de desenvolvimento, um conector API que a gente pode utilizar, né, para conectar com aplicações externas, como eu já mencionei, por exemplo. Nós temos um editor de aplicativos, que é o que a gente vai utilizar. E nós temos também essas características específicas. Né? Aqui eu tenho 50k, né, de workload units por mês. Né? O que significa isso? Né, que seria essa unidade de carga por mês do servidor. Basicamente aqui, né, vou até traduzir para o português para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, aqui ele coloca 50 mil unidades de carga de trabalho por mês, 6 horas de logs de servidor para você analisar. O que seria essa unidade de carga? Aqui em cima ele coloca, ó, é a forma que eles utilizam para precificar o uso. Está associado principalmente aos recursos consumidos, né, necessários que a sua aplicação utiliza do servidor, né, para hospedar, executar e escalar os aplicativos desenvolvidos no Bubble. Então, é uma maneira de precificar para você utilizar apenas aquilo que é necessário para a sua aplicação. E com isso você escolher um plano ou pagar de forma ajustada aquilo que a sua aplicação usa de recursos de infraestrutura. Então, qual que é a ideia básica aqui? Não tem como você saber isso no início, né, quanto vai ser utilizada essa métrica de carga de trabalho. Então, até a própria recomendação aqui do Bubble é que você comece ali, por exemplo, pela versão de teste, geralmente são 15 dias que eles dão, fazer teste de um plano pago, digamos assim, e aí você vai ter noção, conforme vai sendo executada a sua aplicação, da unidade da carga de trabalho que você precisa. Né? E com base nisso você consegue ajustar, né, em um dos planos que a Bubble oferece. Então essa é a ideia básica aqui por trás da precificação. Né? Então a recomendação aqui é começar primeiro, né, com um projeto iniciante ou com a versão trial, por exemplo, de um plano mais simples e verificar quanto de carga de trabalho vai ser utilizado da sua aplicação. Se encaixar nesse plano, você mantém. Mas se sua aplicação escalar, né, fortemente, digamos assim, você precisar avançar para outros planos, você tem aqui essa possibilidade aí de aumentar essa carga de trabalho. Tudo bem? Então agora vamos criar a nossa conta aqui na Bubble e iniciar o nosso desenvolvimento. Eu vou tirar essa parte aqui de tradução, clicar aqui na página inicial. Então beleza, só para a gente ter uma tela mais limpa. Agora eu vou clicar nessa opção Get Started. Repare que você pode fazer o cadastro utilizando sua conta do Google, se você quiser, ou você pode fazer isso utilizando um e-mail, definindo um e-mail e uma senha. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar aqui o meu e-mail. Vou definir uma senha.
Então aqui está a minha senha e vou colocar em Start Building. Tá, então aqui ele já vai pedir para você começar com um projeto. O que você quer começar de certa forma? Que tipo de aplicação você quer começar? Você quer fazer uma aplicação web ou você quer fazer uma aplicação mobile? Eu vou colocar como web só para iniciar. Aqui, nós vamos colocar como Skip and Take Me to the Editor. Aqui ele já vai oferecer um trial de 14 dias, né, com as características, com as funções premium aqui, né, e o que você pode ter com relação a esse trial. No caso aqui eu vou colocar como Start with Basic Features. Beleza, então aqui ele já começa com um projeto em desenvolvimento. Antes da gente continuar, é importante que a gente verifique e confirme o nosso e-mail. Então, ó, vou abrir aqui o meu e-mail e vou pegar o e-mail de confirmação que ele me enviou para mim. Então, ó, já deixei separado aqui o e-mail. É esse aqui, ó, Verify Your Bubble Account. Então, a gente vai clicar nesse link para confirmar. Pessoal, se vocês não receberem isso na caixa de entrada, verifiquem na caixa de spam. Tudo bem? Então, cliquei no link. Pronto, ó. Já está confirmado, agora eu já posso começar a fazer meu desenvolvimento. Vou fechar aqui essas abas. E só para a gente explicar, depois eu volto na tela inicial de projetos, mas quando a gente começar a desenvolver um projeto, web app, por exemplo, qualquer que seja, aqui ao lado nós vamos ter uma barra lateral. Essa barra lateral, nós temos esse ícone do lápis, que é o design. É aqui que nós vamos construir toda a nossa interface. Então aqui a gente tem até os elementos visuais, como botões, textos, ícones. Eu vou explicar um pouco melhor tudo isso quando a gente estiver desenvolvendo a nossa aplicação. Então eu vou passar sobre cada uma dessas seções que nós temos aqui nessa aba Design. A parte responde responsividade, então eu posso, por exemplo, modificar aqui o layout da minha página index e visualizar, por exemplo, como ela ficaria no tablet, no celular e no computador. Então tem essas características que vamos mostrar também no desenvolvimento do nosso exemplo. Ao lado aqui tem uma parte muito importante, que é o workflow, ou fluxo de trabalho. Aqui nós vamos desenvolver toda a parte lógica da nossa aplicação. Quando nós clicamos em um botão, quando nós temos alguma ação específica, nós vamos utilizar dessa forma. E ela funciona mais ou menos com a ideia de um passo a passo. Defino uma ação, coloco o passo 1, o passo 2, que é o que vai ser realizado, né, de acordo com cada ação que nós desenvolvermos. Essa parte que é Back-end Workflows, ela já é mais avançada e envolve trabalhar principalmente com ideias de gatilhos, de eventos específicos do banco de dados. Essa parte é a mais avançada, nós vamos trabalhar aqui no nosso desenvolvimento. A parte de Data, muito importante também, onde nós vamos ter a criação das tabelas no banco de dados e a visualização dos dados associados a cada uma dessas tabelas. Nós também vamos definir regras, né, de acesso e segurança, a questão das informações, como eu vou mencionar no desenvolvimento do nosso curso. Aqui nós temos estilos que a gente pode adaptar para cada um dos componentes que nós temos ali, né, que nós vamos utilizar no nosso projeto. Plugins, outra etapa muito importante também, né, lembrando que, como eu mencionei nas aulas lá no começo, as plataformas elas vão trazer um conjunto de componentes pré-construídos básicos para você trabalhar. Porém, em alguns momentos, você não vai conseguir encontrar aquilo que você deseja para trabalhar. E é aí que entra a questão dos plugins. Plugins nada mais são do que como se fosse um conjunto de componentes ou de funcionalidades desenvolvidas, tanto adicionais, né, funcionalidades adicionais, desenvolvidas tanto pela Bubble quanto pela comunidade por trás da Bubble. E isso é muito interessante, como é uma plataforma que já tem ali por volta de 10 anos, ou mais de 10 anos de atuação no mercado, então você tem uma grande gama de plugins para você trabalhar. É mais ou menos a ideia de estender as funcionalidades aqui da plataforma. A parte de Settings, onde você faz as configurações gerais da aplicação, então nós vamos trabalhar aqui com algumas características dela. E por fim, nós temos a parte de Log, né? Toda a parte de Log por trás aqui da aplicação, né? Logs de servidor, eu posso ter agendamento de tarefas e outras características um pouco mais avançadas. Beleza, aqui em cima, né, no canto superior esquerdo, nós temos esse ícone do B da Bubble. O que nós temos aqui? Basicamente, nós temos algumas características básicas para ajudar na construção
do desenvolvimento da minha aplicação. Então aqui nós temos aquela de desfazer, refazer, né, Ctrl Z, por exemplo, cortar, copiar, colar um componente, deletar, selecionar tudo. A outra importante, duplicar uma página. A parte de arranjo das informações, eu posso agrupar um grupo de componentes, desagrupar, trazer para frente, mandar para trás. É igual aquela ideia, né, que onde você está montando a questão de um slide, você tem um componente e você quer que ele fique atrás de outro componente. Então você pode fazer essas características aqui também de arranjo. Essa parte de view ela é muito importante para vocês, né? Então aqui você tem tanto essa parte de mostrar a borda dos elementos, onde você tem um detalhamento total de cada um dos elementos do que ele ocupa na tela. Você pode colocar, por exemplo, uma configuração muito importante, essa do travar, né, o Property Editor. Qual que é a ideia básica aqui? Ó? Cada componente que eu colocar aqui na minha tela, se eu clicar sobre ele, vem essa barra de propriedades aqui ao lado. Por padrão, ela vai vir assim, vocês vão ver isso na aplicação inicial. Isso dificulta bastante e atrapalha bastante a construção do layout, porque a cada hora que você clica, ela abre em algum lugar, de acordo com o componente. Então, se vocês vierem aqui em cima, em View, Lock Property Editor, ele vai ficar sempre travado aqui do lado. Então, facilita bastante a questão do desenvolvimento. Ao lado aqui em Grids and Guides, tem uma característica muito interessante que é para mostrar esse grid. Esse grid ele é muito legal para você conseguir, né, alinhar e posicionar esses componentes. Por padrão, ele não vai vir com esse grid. Então, se eu clicar aqui, ó, só para mostrar para vocês, Grids and Guides, vou tirar o grid. Está vendo que ele vai estar com uma tela branca. Então, se vocês quiserem ativar o grid, clica no ícone do Bubble, Grids and Guides, show. Então, tem essas características aqui também. Pessoal, aqui você tem a parte do tipo de aplicação que é o web. Se eu quiser, eu posso criar um aplicativo nativo mobile. Basta eu clicar aqui. E aqui são as páginas por padrões que ele cria, que é a index, que é a principal, que é a que a gente vai trabalhar, a 404 quando não encontrar um recurso, e o reset PW para resetar a senha. Se eu clicar aqui em New, eu vou criando novas páginas de acordo com a minha aplicação. Tudo bem? Aqui é a questão do zoom. Então eu posso aumentar e diminuir o zoom nessa parte de desenvolvimento aqui da tela. O cubo, onde eu vou trazer componentes pré-construídos de interface que eu posso arrastar e configurar aqui na minha aplicação. Aqui o refazer e desfazer também. Outra característica importante é esse Issues. Todos os problemas, os erros que tiverem no desenvolvimento da sua aplicação serão listados aqui nessa tela, né? Ele aparecerá aqui em cima. E na opção aqui do maisinho, vocês têm a ideia de rodar, né, para visualizar como está ficando a sua aplicação, né, que é o Preview. E aqui para você fazer o deploy, ou seja, a publicação da sua aplicação de fato, né, sem ser a versão de teste que você tem aqui no Preview, você tem que fazer o upgrade do seu plano. Tudo bem? Então essas são as características básicas aqui do desenvolvimento de um projeto. Eu vou voltar aqui para a tela inicial, então ó, clico aqui no Bubble, Back to My Apps. Então, ó, essa aqui é a tela inicial dos seus projetos, né, onde você pode vir aqui verificar os seus projetos, você pode verificar templates disponíveis, pode verificar os plugins disponíveis também. Você tem a parte de resources, que é bem interessante, onde você tem toda a parte de Academy, com bastante manuais, vídeos, aulas explicando um pouco mais sobre as características do Bubble. E aqui a parte de criação de projetos. Repare que ele já começou criando um projeto básico, né? Se eu quiser que eu possa até posteriormente excluir esse projeto. E aqui ele me dá duas opções. Criar um novo projeto. Então se eu clico aqui, ele pede para eu identificar e dar um nome a esse projeto. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. E o que eu quero mostrar para vocês que é o Create with AI. O que significa isso? Eu posso dar uma descrição da minha aplicação e ele vai criar para mim essa aplicação. Então, a minha ideia aqui é a gente começar um projeto utilizando IA para vocês verem como que ele desenvolve o projeto. Eu vou criar aqui em Create with AI. Vai ser um Web App. Mais uma vez, Start with Basic Features. Olha lá, ó. Ele vai pedir para você colocar a sua ideia aqui do que você vai desenvolver. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, por exemplo, uma aplicação de To-Do List, que é uma lista de tarefa, que permite aí, ó, a aplicação permite ao usuário organizar suas atividades de forma simples e eficiente. O sistema possibilita o cadastro, edição, exclusão,
de tarefas, além de adicionar uma imagem ilustrativa para cada uma delas. O usuário pode marcar as tarefas como realizadas, pendentes, facilitando o acompanhamento do progresso diário. A interface é intuitiva, focada na produtividade, oferecendo uma linguagem prática para o desenvolvimento de compromissos pessoais ou profissionais. Traduzir isso para o inglês, vamos ver o que ele tira a partir disso. Olha lá, ele pegou, analisou basicamente a minha ideia e trouxe aqui, por exemplo, né, o Task Track. Ele colocou a característica chaves, que seria a criação de tarefa, deleção de tarefas, upload de imagens, edição de tarefas, né, a verificação do status e a autenticação de usuário. Para mim está ok. Se eu quisesse, eu poderia adicionar mais recursos aqui, só especificando. Então, vou vir aqui e vou clicar em Generate. Então, vai demorar um pouquinho para criar a nossa aplicação. Aí eu volto com vocês quando terminar. E pronto, ele fez a criação da nossa aplicação. Repare que ele clicou aqui, criou uma página inicial. Deixa eu ver se ele criou mais aqui. Só a página inicial mesmo, vamos ver. Então, vou dar o preview para a gente visualizar. Então, ó, criou aqui a nossa página. Então, vou clicar aqui em Dashboard. Create a new task. Vamos ver aqui, teste. Esse é um teste. Create task. Aqui, ó, este é um teste. Então, posso editar aqui, por exemplo, a descrição, tá? Close, Save Team, beleza, ó. Posso deletar, tá funcionando. Então, criou uma aplicação bem simples aqui de gerenciamento de tarefas. Posso criar sistemas mais complexos? Posso sim. Posso até fazer o Maker Theme, que é o que a gente vai fazer de aplicação de gerenciamento financeiro. Posso dar a descrição e pedir para ele fazer. Ele vai conseguir fazer? Vai montar uma versão da aplicação. Mas, né, tenha em mente que pode sim ter um erro ou um bugzinho na parte da criação da aplicação. Tudo bem? Ele ajuda bastante, principalmente na parte de desenvolvimento de layouts, né, na criação do layout, caso você não tenha familiaridade ou não saiba construir ou não tenha ideias para a questão de design. Então você pode pedir para ele gerar e ele cria para você a aplicação. Né? Tenha em mente que pode sim vir com erro, a ideia é que você vá lá, entenda como funciona a disposição, como posicionar os componentes, como utilizar a lógica por trás aqui do bubble das ações, para que você possa modificar e corrigir eventuais bugs que venham a ocorrer no desenvolvimento com IA. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver o desenvolvimento do Maker Theme. Lembrando que eu vou fazer uma versão mais simplificada do modelo que eu vou mostrar para vocês, de acordo com o tempo que nós temos aqui disponível para o desenvolvimento desse curso. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.